Abra comigo sua Bíblia, Isaías capítulo 55. A partir do versículo 8. Isaías 55, a partir do versículo 8. O texto diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém, queridos? Eu queria falar com você hoje sobre um dos elementos necessários para a gente dar a volta por cima. A gente sabe que dar a volta por cima é algo que todos nós desejamos, já desejamos um dia, ou estamos precisando, ou vamos precisar em algum momento. E eu queria falar com você hoje sobre a necessidade de uma mudança de perspectiva, de uma mudança, sabe, de mentalidade, para que a gente possa experimentar essa reviravolta na nossa vida, essa virada, né, por cima. Deus ama uma volta por cima. Por mais difícil que seja a circunstância, a gente olha ao longo da Bíblia e ao longo da história da igreja, a gente percebe, sabe, que Deus tem o prazer em tornar aquilo que era irreversível, sabe, porque Deus tem o prazer de reverter aquilo que era irreversível, de transformar aquilo que era intransformável, sabe, de restaurar aquilo que era irrestaurável. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que a vida da pessoa seja mudada e para que ela possa usar aquela pessoa, aquela história na vida de outra pessoa. Quem está me entendendo? É por isso que nós valorizamos tanto os testemunhos, porque os testemunhos, eles revelam esse poder, essa capacidade que Deus tem de fazer uma reviravolta na vida das pessoas. Algo que se torna bom não somente para quem vive essa reviravolta, mas também se torna bom para outras pessoas que são alcançadas pelo exemplo, pelo testemunho, pela mudança. Sabe, porém, para a gente experimentar esse caminho, para vivermos essa reviravolta que nós, em alguns momentos da caminhada, nós precisamos aprender qual o caminho para chegar lá, nós precisamos entender algumas coisas. Mas eu estou aqui para dizer para você que não importa qual seja a situação, não importa o que seja que tenha te derrubado, sabe, que tenha te paralisado, que tenha te nocauteado, que tenha jogado você na lona e que fez você chegar aqui talvez pensando que não tem jeito, pensando que não dá mais, sabe, pensando que acabou. Não, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de reverter, Deus tem o poder de fazer você dar a volta por cima, independente das circunstâncias. Isso não é pensamento positivo, não, está na Bíblia, está na história da humanidade, está nos 2000 anos de cristianismo, e até hoje a gente ouve testemunhos aqui, do que Deus é capaz de fazer na vida daquele que entende, que crê,
e que por crer que Ele é capaz de dar essas reviravoltas na nossa vida, decide caminhar segundo a vontade dEle. Sabe, a lona pode ser o lugar em que você se encontra agora, mas não é o lugar que você vai permanecer. Às vezes, a melhor coisa que acontece na nossa vida é quando nós somos jogados na lona. Porque é exatamente ali que nós vamos ter a oportunidade de experimentar o poder de Deus, de ver o agir extraordinário de Deus na nossa vida e de nos tornar autoridades em alguma área para ser bênção na vida de outras pessoas. Porque é exatamente isso que Deus faz. Quando Deus faz essa reviravolta na vida de alguém, Ele tem 3 propósitos. O primeiro é glorificar o nome dEle, e as pessoas olharem e saber quem Ele é. Segundo é abençoar a vida da pessoa. E terceiro é usar a vida de quem foi transformado como testemunha, como autoridade na vida de outras pessoas. Porque eu e você temos autoridade para falar daquilo que nós enfrentamos e vencemos. Autoridade vem daquilo que você vence, e não daquilo que você não passa. Autoridade vem daquilo que você enfrenta e vence, e não daquilo que você foge. Sabe, quando nós olhamos para esse tema, a gente percebe que Deus, Ele ama tirar as pessoas, tirar a visão das pessoas do retrovisor e colocar no para-brisa. O que é isso, pastor? Ele ama tirar a nossa visão do retrovisor que tá nos fazendo enxergar o passado e colocar a nossa visão no para-brisa que nos faz enxergar o futuro, sabe, que nos faz enxergar de que o lugar para onde nós estamos indo, ele é muito melhor do que o lugar de onde nós estamos vindo. Quem está me entendendo? Quando você está olhando para o retrovisor, você não consegue enxergar o futuro, você não consegue enxergar o que está à frente. Deus, Ele ama tirar a nossa visão do passado e colocar a nossa visão no futuro e dizer assim: olha, o lugar para onde você está indo, ele é infinitamente melhor do que o lugar de onde você está vindo. Todo mundo gosta de dar uma volta por cima. Todo mundo gosta quando o seu time ali no último minuto, quando está tudo perdido, já no apagar das luzes, seu time vai lá e vira o jogo. A volta por cima nos inspira, a volta por cima mexe conosco, sabe? Todos nós não somente gostamos, como precisamos disso. E de maneira bem prática, o que é uma volta por cima? É uma reversão. Sabe, é quando uma crise é revertida, é quando aquilo que era caos se transforma em algo digno de ser celebrado. Sabe, a Bíblia e o mundo estão cheios de histórias reais, de pessoas que deram a volta por cima. Porém, a primeira coisa que nós precisamos para poder viver essa reviravolta, é de uma mudança de perspectiva. Nós precisamos entender que em tudo o que Deus faz há um propósito. Você não tem noção do quanto esse entendimento muda a maneira como nós enfrentamos as circunstâncias e como esse entendimento nos empodera para viver uma reviravolta na nossa vida. Porque quando você entende que em tudo há um propósito, aquilo te dá força e você sabe que aquilo é temporário, que aquilo é passageiro, que por trás daquilo ali há algo extraordinário e escondido. Deixa eu te falar uma coisa: os melhores momentos da tua vida, os momentos de maior crescimento na tua vida, eles vão estar escondidos atrás dos momentos mais difíceis. Isso é fato. Hoje eu conversava com uma pessoa, atendia uma pessoa antes do culto, e ela converteu há 1 ano, e ela disse: pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida depois de eu viver o momento mais escuro da minha história. E eu me converti há 1 ano e eu nunca imaginei que eu poderia voltar a sorrir, que eu poderia voltar a viver o que eu estou vivendo hoje. Sabe,
A gente precisa entender que para tudo há um propósito. Nós precisamos entender que aquilo que o diabo tenta usar para nos destruir, a Bíblia diz que Deus é especialista em reverter a situação para que o nome dele seja glorificado, para que você seja abençoado e para que através de você, para que você seja usado na vida de outras pessoas. Sabe, naquilo que o diabo tenta te envergonhar, Deus pode reverter para te dar autoridade para ajudar outras pessoas. O diabo, ele expõe para envergonhar. Deus expõe para tratar. Deus expõe para te dar vitória e para te dar autoridade para falar sobre aquilo que você venceu. Quem melhor para falar de como vencer ou como sair do vício, quem venceu o vício? É interessante que o diabo, ele trabalha de maneira, ele inverte as coisas na nossa mente. Ele começa a dizer para você que aquilo, o problema que você tem, ou a falha que você tem, aquilo vai te impedir de ter autoridade de falar. Quando na verdade é completamente o contrário. Aquilo que você venceu, aquilo que você enfrentou, aquilo que você passou e você venceu, ninguém mais do que você tem autoridade para falar do assunto. E há várias situações que nós podemos precisar de uma volta por cima. Há várias situações onde uma volta por cima é necessária. Tem pessoas que precisam, por causa de relacionamentos que foram rompidos, e o tempo vai passando e você não consegue superar, e ainda carrega mágoas, traumas, medos, que acabam te impedindo de entrar em outros relacionamentos, ou te levando a entrar em outros relacionamentos de maneira errada. Se você não dá a volta por cima, se você não consegue virar a chave, ou você se fecha, ou você acaba cometendo outros erros. Tem pessoas que precisam dar a volta por cima por causa, talvez, do abandono que sofreram, de pessoas de quem esperavam ter cuidado, ter proteção, ter presença. E essas pessoas o abandonaram e ficou esse vazio. E o tempo vai passando, e a gente acha que foi resolvido, mas a gente sabe lá no fundo que essas situações ainda não foram resolvidas e precisam ser revertidas. Talvez outros precisam dar uma volta por cima na sua vida financeira. Talvez por conta de escolhas erradas, de decisões erradas no passado, comprometeu o seu presente e acaba tirando a sua perspectiva de ter um futuro, uma estabilidade econômica. E isso vai tirando a paz. Talvez na sua carreira você precisa de uma reviravolta, porque talvez você fez uma escolha errada, ou talvez você acabou indo por um caminho que de repente entendeu que não era. Eu não sei. O fato é que todos nós já tivemos, ou estamos tendo, ou teremos momentos que nós vamos precisar de saber dar a volta por cima. É como numa luta corporal, né? Pastor Rides aí, que é o jiu-jiteiro aí. Quando você está por baixo, principalmente nesses que passa aí na TV, que é quando a gente assiste de vez em quando, né? O UFC, né? Você vê que há um jogo, há uma estratégia para que ele vire o jogo. Ele dê a volta por cima. E às vezes, numa questão de segundo, você vê que o lutador está aqui embaixo, ele está quase perdido, ele já está aí numa estratégia, num golpe, e ele vira e ele dá a volta por cima. E a gente precisa entender que Deus tem esse poder e essa capacidade de, num instante, fazer nova, fazer diferente todas as coisas. Sabe, nós precisamos entender isso. A Bíblia está cheia de histórias dessas pessoas que precisaram da intervenção de Deus numa crise, num problema, numa circunstância que era desfavorável. Sabe, Deus é especialista em situações desfavoráveis, em torná-la favorável a você, que glorifica Ele e que vai te dar autoridade para ajudar outras pessoas. Agora,
Deus ama mais essas histórias do que a gente. Por quê, pastor? Porque em todas essas histórias o nome dele é glorificado. Quando você olha para um testemunho aqui, quando você olha para um testemunho de vida, quando você olha para a vida de alguém que teve a sua vida completamente transformada, o nome de Deus é glorificado. Deus ama muito mais essas histórias do que nós. Deus quer muito mais, sabe, fazer uma reviravolta na nossa vida. Ele quer muito mais mudar a tua história do que você. Ele ama ver pessoas, sabe, que estavam em desespero, pessoas que não tinham um futuro, pessoas improváveis, tendo as suas vidas transformadas de maneira espetacular e se tornando referência para a vida de outras pessoas e glorificando o nome dele. Deus ama essas histórias. Só que para isso, a gente precisa mudar nossa maneira de pensar diferente. Se você quiser dar a volta por cima, eu vou te dar uma dica só hoje. Que se você sair daqui e você começar a colocar em prática, você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Você precisa pensar diferente. E é algo tão simples. Sabe, a gente não pode pensar dentro da nossa própria compreensão humana quando a gente quer experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. O grande problema é que você está olhando para o problema e para a circunstância dentro da tua compreensão humana. Você está buscando ver uma saída e uma solução dentro da tua compreensão humana. Você não está olhando da perspectiva de Deus. Você não está levando em consideração quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer. Sabe, se quisermos experimentar o sobrenatural na crise que a gente enfrenta no mundo natural, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. E começar a enxergar os problemas como Deus enxerga. Começar a enxergar as lutas como Deus enxerga. Começar a ver as possibilidades como Deus vê. A gente olha para o livro de 2 Reis, tem a história muito conhecida de Naamã. Eu já preguei várias vezes sobre ela aqui. Não vou pregar sobre ela, mas tem um fato que me chamou muita atenção quando eu preparava esse texto, que fala de que os meus pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Naamã, ele teve que aprender a pensar de forma diferente para poder viver o milagre. Naamã, ele tinha uma ideia do que era preciso para ser curado. A Bíblia diz que antes dele chegar lá, ele pensava, eu vou chegar lá, o profeta vai sair, vai impor as mãos, ele vai fazer aquela oração, ele vai mudar o tom de voz, e ele vai, falar daquele jeito espiritual, e vai acontecer um milagre. Naamã, ele tinha uma ideia, ele esperava que o profeta fizesse um passe de mágica e a lepra dele sumisse. E às vezes a gente está esperando isso, enquanto Deus está querendo fazer as coisas de maneira diferente. Às vezes a gente já tem uma maneira que a gente acha que a coisa tem que acontecer daquele jeito. A Bíblia diz que Naamã, ele já tinha a maneira dele de pensar. Inclusive, ele até pensou que ele poderia comprar pela sua cura. Ele poderia comprar a solução do seu problema. Porque ele leva dinheiro, joias, ele leva presentes para o profeta, que nem vai recebê-lo. Às vezes a gente acha que é possível, sabe, comprar a solução. Eu lamento te dizer que Deus é dono de tudo, inclusive daquilo que você tem. Ele não precisa de nada. Sabe, aí quando Naamã já estava praticamente perdendo o milagre, a Bíblia diz que foi um dos seus servos, diga comigo, um dos seus servos. Não foi um anjo querubim que desceu e falou com ele. Porque tem gente que está esperando o anjo querubim, serafim, descer e falar para dar ouvido. Foi um dos servos de Naamã que Deus usou para falar com ele. Tem gente que não dá ouvido nem para o líder, imagina para o discípulo. Imagina. A Bíblia diz que um dos servos de Naamã disse para ele, diz, rapaz, você precisa pensar diferente.
Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Sei que você tem sua maneira de pensar sobre como que seria, sei que você criou uma expectativa de como seria, mas cara, se ele tivesse peço para você fazer algo difícil, você não teria feito? O que custa você ir lá então e mergulhar, cara? As 7 vezes. Muda a tua maneira de pensar. Não é porque as coisas não foram do jeito que você estava pensando, que quer dizer que não vai funcionar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, a única maneira da coisa funcionar é quando não é do jeito que nós pensamos. Aleluia! Quando você perde o controle, é quando realmente as coisas começam a dar certo. Porque enquanto você está no controle, ele não está. E o servo de Naamã diz, cara, muda a tua maneira de pensar. Por que você não dá uma chance para os caminhos de Deus? Por que você não para de se apoiar no teu próprio entendimento? A Bíblia diz, né, que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Por que você não para? Por que você não para de querer que seja tudo do teu jeito? Por que você não para de ser cabeça dura? Por que você não dá uma oportunidade para Deus, sabe, para fazer as coisas do jeito de Deus? Por que você não para de querer ter sempre a tua própria opinião? Faz diferente. E a Bíblia diz que Naamã, quando ele engole o seu orgulho, porque para pensar diferente tem que engolir o orgulho. Sim ou não? Para pensar diferente tem que engolir o orgulho. Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada. Aí Jesus chega e diz para ele fazer algo diferente. E eu imagino Pedro dizendo assim, o senhor sabe orar, pregar, mas pescar entendo eu. Meu avô era pescador, meu pai era pescador, eu sou pescador, eu vivo disso. Essa é a minha profissão. Mas Pedro engoliu o orgulho e disse assim, eu vou lá porque o Senhor está falando. E a Bíblia diz que por ele ter ido lá, por ele ter feito, e ele foi lá e a direção de Jesus era para ele fazer diferente do que ele tinha feito. Era num lugar mais fundo e era para jogar do lado esquerdo. Era diferente. E a Bíblia diz que ele foi lá e fez diferente. E o resultado da pesca foi extraordinária. Eu quero dizer para você que para você começar a ver coisas extraordinárias de Deus acontecer na sua vida, você começar a dar a volta por cima, você começar a ver uma reviravolta, talvez a única coisa que está faltando é você mudar a tua maneira de pensar, é você engolir o teu orgulho e começar a pensar como Deus pensa. É isso que o texto que nós lemos vai dizer. Deus diz através do profeta Isaías, ei, os teus pensamentos não são como os meus pensamentos são mais altos que os teus. Agora vem aqui comigo, se o pensamento de Deus é diferente do meu, quem tem que mudar de pensamento para a coisa dar certo? Eu ou Deus? Porque ele diz, os meus pensamentos são mais altos que o teu, os meus caminhos são melhores que os seus. Ele está dizendo assim, você só precisa parar de querer fazer as coisas do seu jeito e fazer do jeito que eu te oriento. Naamã só precisou seguir o que o profeta disse. Pedro só precisou seguir o que Jesus falou. Talvez a única coisa que está faltando para você é você decidir fazer as coisas diferentes do seu jeito. Mas para isso tem que engolir o orgulho. Talvez está na hora de você ouvir mais as pessoas. O servo de Naamã foi quem convenceu ele a parar de se apoiar no seu próprio entendimento e dar ouvido à voz do profeta. E a Bíblia diz que quando Naamã vence o orgulho e desce as águas, quando ele sai, ele não apenas estava curado, mas a sua pele estava como a pele de um recém-nascido. Porque Deus faz muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Às vezes você está querendo entender por que tem que ser desse jeito. Para de querer entender e anda pela fé. Para de querer entender e começa a obedecer. Para de querer entender e começa a deixar ele conduzir a tua vida. E você vai ver a reviravolta que ele vai fazer.
Aleluia! Sabe, talvez você ainda não esteja experimentando, porque você está pensando na direção errada, você está pensando humanamente, você está pensando como a TV quer que você pense, você está pensando como a rede social quer que você pense, você está pensando como a sociedade quer que você pense, ou talvez você está pensando simplesmente como você quer pensar, mas não está pensando do jeito que Deus quer que você pense. E a chave para ver Deus fazer uma reviravolta na tua vida é pensar como Ele, porque quando eu penso como Ele, eu ajo como Ele quer. Ele quer que você faça como Naamã, pense de forma diferente, pensando os pensamentos dele, agindo de acordo com os pensamentos dele, sabe, para que o sobrenatural traga a sua volta por cima. A gente não sabe explicar, mas é da natureza humana querer desistir. É por isso que dizem que os vencedores são apenas pessoas comuns que se recusaram a desistir. Mas hoje eu queria desafiar você a desistir da tua maneira de pensar e começar a pensar e agir da maneira que Deus te orientar, porque Deus tem falado. Esse culto Passo de Fé tem sido um culto de instrução, de direção, daquilo que Deus quer que você faça para você poder viver o que você quer viver. Agora o problema é que muitas vezes você ouve a direção aqui, quando você passa daquela porta, você continua fazendo do jeito que sempre fez. E hoje o Espírito Santo quer te convencer de uma coisa, que os pensamentos dele são melhores e são mais altos do que os teus. E se você tiver coragem de abrir mão dos teus, para viver, para pensar e para viver de acordo com dele para a tua vida, te prepara para dar a volta por cima e para viver o melhor tempo da tua vida.